Olha só a informação quente chegando para você aqui no nosso canal. Senado pede impeachment de Paulo Goné, meu amigo. A casa caindo para o PGR do Lula. E é lógico que não ia demorar. Eu sou o Rodrigo Alvarenga, este é o seu Expresso Notícia Nacional. Vamos que vamos, porque a notícia é quentíssima para você agora. Vamos lá. Muito importante você dar o seu like, comentar e compartilhar para que você possa nos ajudar aqui no nosso canal, tá certo? Gente, é o seguinte, em um movimento que promete sacudir os alicerces de Brasília, o nosso querido, aguerrido senador Eduardo Girão, guarda esse nome, é muito importante, ele anunciou que já está pronto, já está engatilhado, já está tudo preparado e irrefutável. Ele apresenta, portanto, amanhã, tá? Para você que está me assistindo hoje, amanhã, um pedido de impeachment contra o Procurador-Geral da República, mais conhecido nos bastidores como o PGR de Lula, o senhor Paulo Goné. É isso mesmo. A acusação central gira em torno de supostas omissões, distorções em sua atuação, com destaque para o caso do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro. Girão alega que foi conivente, né, que o Mauro Cid foi conivente com o que classifica de, entre aspas, tortura psicológica durante o depoimento de Mauro Cid para o inquérito que investiga uma tentativa de golpe no Estado após as eleições de 2022. Gente, mas o senador não parou por aí. É um chamado à ação, sim. Ele, inclusive, está batendo forte para a convocação do ato que acontece no dia 16 agora próximo, exigindo não apenas a queda de Paulo Goné, mas também o impeachment do presidente Lula da Silva e também do seu ministro no Supremo Tribunal Federal, o senhor Alexandre de Moraes. Além disso, gente, ele defende a anistia, claro, dos presos do dia 8 de janeiro de 2022, quando apoiadores do presidente Bolsonaro foram covardemente cercados pelo exército, muitos misturados ali com os baderneiros, inclusive muitas câmeras sumiram, né, Flávio Dino? Centenas de câmeras de vários ângulos que provavam a teoria de que muitos dos que estavam quebrando lá não era gente do movimento, não eram pessoas com absolutamente nenhum tipo de simpatia pelo presidente Bolsonaro, muito pelo contrário, há quem diga que eram pessoas ligadas a movimentos parecidos com os Black Blocs. O contexto da crise, vamos lá? Paulo Goné, indicado por Lula para chefiar o Ministério Público Federal em 2023, tem enfrentado, sim, merecidas críticas crescentes desde que assumiu o cargo. Sua situação em casos sensíveis, como por exemplo o inquérito do que eles chamam de inquérito do golpe e a delação premiada de Mauro Cid, é vista por opositores, vista inclusive, já trouxe isso aqui no canal, por pessoas de fora que estão de olho em tudo que está acontecendo no Brasil, é visto como leniente e alinhada aos interesses do governo. Tipo assim, só para você ter uma ideia, é um PGR, por isso que ele é chamado PGR do Lula. Não é um PGR da justiça, não é um PGR para fazer justiça, mas é um PGR para fazer sempre uma jogada, sempre um movimento, sempre uma cartada, sempre uma mexida ali nesse tabuleiro todo desse xadrez para poder favorecer de alguma forma o governo. Então não existe justiça. Existe alguém travestido de autoridade fazendo politicalha. Isso é muito sério.
E como diz o Eduardo Girão, não cabe um procurador-geral da República agir politicamente. Tem que sair fora. Ele estava assistindo tudo de camarote e não fez nada. Isso é conivência com a arbitrariedade, disparou o Girão no seu pronunciamento no Senado Federal. Bom, há uma mobilização popular muito forte também que eu levantei aqui. As manifestações convocadas, inclusive, para o dia 16 de março, prometem um termômetro da insatisfação popular. Nas redes sociais, as hashtags como hashtag impeachment Goné, ou hashtag Brasil Livre, ou hashtag Fora Moraes, já mobilizam milhares de apoiadores que veem no movimento uma chance de resgatar o que consideram, abre aspas, um futuro livre das garras da esquerda, fecha aspas. Bom, o Senado é frequentemente acusado de apatia diante das crises institucionais e agora está no centro das atenções. O pedido de impeachment do PGR do Lula, se aceito, pode abrir precedente, inclusive, para uma série de ações contra outras figuras do establishment, inclusive o próprio Lula e o Moraes. Este único ou último, um alvo recorrente da direita, claro que tem muita coisa, inclusive, ou teria muito para apresentar nesses tais relatórios. Como a CPI da Ditatoga, por exemplo. Já pensou que escândalo que não seria a CPI da Ditatoga? Quanta coisa não se descobriria sentando os poderosos ali para serem inquiridos? Seria muito louco, né? O que está em jogo, querido patriota? Bom, a possível queda de Goné pode ser apenas o primeiro dominó em uma sequência de eventos que abalem o governo. Para a oposição, liderada por figuras como Girão, o impeachment do PGR de Lula é uma necessidade urgente para romper com a suposta era de impunidade que beneficia a esquerda do Brasil. Abre aspas para a fala. Chega de conivência. O Brasil quer justiça. Fecha aspas. Ecoa o discurso nas ruas e nas redes sociais. Enquanto o Planalto ainda não se pronunciou oficialmente, a pressão cresce e o clima em Brasília é de expectativa. O mundo político assiste de perto. A casa caiu sim para o PGR do Lula, porque as chances do PGR rodar são enormes. Ele não é um Xandão da vida. Ele não é um ministro do Supremo da vida. Ele não é um ministro político da vida. Ele não é um deputado, um senador, aonde o buraco é mais embaixo. É um procurador-geral da República nomeado politicamente, que carrega um rastro na cara, um rastro completamente explícito de politicalha no lugar errado e da maneira errada. Bom, o mundo político assiste de perto tudo isso. O Senado Federal é um instrumento público, é um instrumento popular. O Senado Federal é um instrumento onde a população brasileira tem como aliado seus representantes, que são os senadores, que tem mais poder do que essa cambada imagina para tomar decisões sérias e mostrar para o Brasil que nós já estamos vivendo uma nova era agora em 2025 nesta nação. O que você pensa, hein? Dê o seu like, ele é muito importante. Isso, dá um joinha. Primeiro, que você ajuda o canal. Segundo, que você, interagindo conosco aqui, o YouTube continua enviando conteúdos importantes para você. Eu sou Rodrigo Alvarenga, diretamente dos nossos modestos estúdios do Expresso Notícia Nacional, prometendo, claro, voltar daqui a pouquinho com muito mais informação para você. Shalom.